Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, minha gente. Vou ligando esse Instagram aí. Começando, eu tô com frio. Enquanto a gente começa, eu vou colocar uma luvinha aqui na minha mão. Esperando o Instagram chamar vocês. Oi, oi, boa noite, sejam bem-vindos. Oi, Fran, Camila, Augusto, sejam bem-vindos, boa noite. Tô aqui falando, coloquei uma luvinha para esquentar as mãos, porque hoje eu tô com friozinho aqui. Oi, Márcia, boa noite, seja bem-vinda. Eu tenho que escrever aqui, né? O tema da live. Quem inventou o amor? Eu quero saber a resposta de vocês aí. O que pode trazer de percepção aí pra gente essa pergunta? Trazer de clareza. E aí, como são muitas informações novas aí das últimas semanas, um tempinho já sem fazer live. E eu fico agoniada de ficar sem fazer live. Então hoje eu resolvi fazer mesmo assim, surpresa, sem divulgar, sem nada. Eu falei, quem tiver que vir, vem, vamos liberar aí para o campo, trazer realmente, né, quem precisa ouvir o que vai ser dito aqui hoje. Então, quem tiver aí, puder ajudar com os coraçõezinhos, né, para o Instagram disparar essa live aí para mais pessoas. Também mandar pelo aviãozinho aí para mais pessoas, eu vou mandar aqui também. E vamos começar essa live aí, trazendo bastante reflexão. Quem tá comigo aí, levanta a mão. Fran, tá aí? Oi, Emerson, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Tô esperando o Instagram chamar aí algumas pessoas pra gente começar. Enquanto isso, a gente vai falando aqui. Coloquem a mãozinha, como a gente fala, coloca a mãozinha no coração aí e dispara essa live para mais pessoas, para que mais e mais pessoas possam estar aqui conosco e ouvir, né, um pouco do que vai ser dito aqui. Vou mandar, enquanto vocês estão aí, vou mandar aqui também. Voltou, vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá tudo ok? Acho que tá, mandei aqui nos grupos. Então, vamos começar com quem tá aqui, vamos começar a conversar um pouquinho sobre, né, essa questão de amor, falar de amor, né, falar de relacionamentos. E eu adoro, né, trabalho com isso, vivo isso praticamente todos os dias da minha vida. Então, realmente é algo do que eu gosto de falar. Então, eu quero que vocês se joguem aí também, conversem, perguntem, né? Façam as explanações de vocês, é um momento de troca, né? Não é uma palestra, é uma conversa. Boa noite, Simone! Tudo bem? Seja bem-vinda, que delícia ter você aqui. Vamos começar então? Bom, por que eu coloquei esse título de, né? Quem inventou o amor? Né? Porque apesar de, né, ser letra de música, ser título de música, né, na verdade eu acho que é uma pergunta até um pouco inusitada, assim, mas inventou o amor, é claro, né? Muita gente vai responder assim, claro que foi Deus, né? O amor é aí, ou então o amor é intrínseco, ele já existe na gente, a gente já nasceu para amar, né? Mas se a gente já nasceu para amar, se o amor é intrínseco, né? E a gente aprende, né, vivendo, vamos dizer assim, o que difere a percepção de amor? Oi, Joana, seja bem-vinda, Miriam, sejam bem-vindas. O que difere a percepção de amor de uma pessoa para outra, né? Será que os conceitos, né, o que todo mundo enxerga como amor é igual? O que vocês acham? Conversem aí comigo, interajam aí comigo para não ficar sozinha aqui falando sem saber se está chegando para vocês. Para vocês, então, o que é amor? Qual é o conceito de amor para vocês? Oi, Joana.
vou deixar vocês escreverem aí e vou dar alguns spoilers, assim. Não vou dizer que é o meu conceito de amor, tá? Mas de uma forma bem geral, né? Amor tá muito relacionado a cuidado, né? Eu me sinto amada ou eu me sinto amado quando eu sou cuidado, eu sou cuidada. A gente pode trazer aquela percepção das 5 linguagens do amor, né? Eu me sinto amada quando eu sou validada, quando tem palavras de afirmação, sou elogiada. Eu me sinto amada quando alguém gasta tempo de qualidade comigo, quando alguém faz algo por mim, quando eu recebo algum presente. Isso são desculpa, frio aqui. Isso são gestos ou são formas, né, ações de você amar e se sentir amado. Mas a pergunta é: as formas são diferentes e o sentir, o amor também é diferente. Perfeito. E da onde vem essa diferença, Simone? Né? Quem tá aí com a gente? Da onde vem essa diferença? Por que a Simone pensa de um jeito, né? A Joana de outro, eu de outro, né? Por que dentro das relações, né? Muitas vezes a pessoa, né? A mulher pensa de um jeito, a parceira pensa de outra forma. Oi, Vivi, seja bem-vinda! Né? Por que a divergência? Se a palavra amor é uma palavra, né? É uma ação, por que ela é diferente para uns, né? Ela tem um conceito para uns e tem um conceito para outros, né? E por que as pessoas brigam por isso, né? E por que eu falo brigar? Porque muitas vezes um casal tá junto, né? E o parceiro ama, ou diz que ama, pelo menos, mas o outro não se sente amado, né? E aí o outro não se sentindo amado, ele diz que o parceiro não ama, mas é ele que não tá sentindo amado, mas o parceiro diz que faz tudo pra amá-lo, mas esse amor não chega pra ele, que não sabe mais o que fazer. Vocês já escutaram isso? Faz algum sentido pra vocês? A Simone tá falando, acho que da forma como somos criados e como vamos vivenciando isso na nossa vida. Faz todo sentido, Simone? É por aí mesmo, né? Então, se a gente nasce zero programação, por mais que o amor seja um sentimento, né? Ou uma sensação. O Emerson, isso daí, Legião Urbana, olha aí, da minha adolescência. Eu até fiquei lembrando da música quando eu escolhi o tema. Né? Quem inventou amor, me diga, por favor. E aí é que tá. Se esse amor, ele vem, né, a partir das experiências, das vivências que nós temos, quem inventou o amor? Né? Quem colocou ou conceituou esse amor? Onde eu quero puxar? Qual é o gancho que eu quero puxar? O amor, ele é uma percepção, ele é uma programação diferenciada para cada uma das pessoas. Ó, a Joana falando, Lacan diz que amar é dar o que não se tem. Bom, eu Regina, né, não vou na percepção de Lacan, né? Eu acho que a gente não dá aquilo que a gente não tem, inclusive amor, né? Eu entendo que amor, ele vem justamente, como a Simone estava falando, dessa questão da percepção das nossas vivências, dos nossos aprendizados, daquilo que muitas vezes a gente viu os nossos pais ou as figuras de autoridade, os quais conviviam com a gente, né, nos trazerem. Então, assim, se a gente nasce zero programação para amor e para tudo, para qualquer outra coisa, concordam que quem vai definir esse amor, quem vai inventar esse amor, somos cada um de nós, né? Cada um vai ter o seu conceito de amor, cada um vai ter a sua percepção de amor, cada um vai deixar que o amor chegue, né? Ou não, porque tem isso também, né? Que é uma frase que eu sempre gosto de falar nas lives, trago lá no Reconectando com Amor, né? Que é o quê? Falar nisso, gente, o livro, o e-book do Reconectando com Amor tá aí, viu? No link da bio, pode acessar, pode
né, adquirir aí o e-book, porque ele fala muito, ajuda muito, ensina muito, traz muita clareza para muitas coisas, né, do dia a dia, realmente nas nossas vidas e nessa área de relacionamentos. E aí, ó, Simone diz que não concorda muito também com a história do Lacan. Como é que você pensa, Simone? E aí, se de fato é isso, e cada um temos a nossa forma de amar, por que que a gente se frustra tanto com o amor? Ai, gente, esse livro é muito bom e acho que fácil, que você quer dizer, fácil de compreender, né? A gente, né, eu e o Rodrigo trouxemos realmente as escritas, as falas de uma forma que fique bem fácil de ser acessado mesmo e de começar a olhar esse caminho, né, que foi criado, que foi projetado dentro da gente. Né? A Jona tá falando, é como dar o que nos falta, uma cura. Você dá pro outro o que te falta, o que você não tem. Para mim, o amor é nosso. Quem sabe amar só escolhe a vítima. Isso, tipo isso. Entendo, é uma percepção, né? Acho válida, né? Uma forma de olhar. Porém, eu ressalto, né? Ainda assim, de acordo com o que eu vivencio e com o que chega para mim muitas vezes, né? Nos atendimentos mesmo, né? É justamente o seguinte: a não percepção do amor que o outro tem. Isso é o que mais chega, né? Chegam casais, e geralmente na primeira sessão, por exemplo, eu sempre peço para que venham o casal, né? Para que venha o casal. Por quê? Porque não tem como você ajudar ou cooperar num processo terapêutico, né? Olhando só uma das partes, né? Olhando ou só para a esposa, olhando só para o marido, olhando só para um dos lados dessa relação. Porque tudo, absolutamente tudo se muda, se transforma e se adequa de acordo com o observador, né? Então, se eu observo, né, uma história olhando junto com um único observador, eu vou ter muito provavelmente a percepção, a sensação, a emoção que vem exclusivamente daquele observador e não vou ter do outro. Né? Então, e quando isso acontece, quando a grande maioria chega para mim, chegam num conflito inicialmente de comunicação, porque um tá tentando provar para o outro justamente isso, né? Que tem amor, que ama, que gosta, que tá satisfeito. Ai, gente, sejam bem-vindos, Rodrigo, Jéssica, Estael, Débora. Puxa o banquinho aí, senta com a gente. Vamos interagir aqui, que eu acho que esse assunto já começou trazendo aí uma percepção diferente. Eu acho que vale a pena a gente trazer essa visão 360 sobre essa conversa, sobre essa percepção aí. E aí, quando chegam para mim, o que eu vejo muitas vezes é assim, uma dificuldade absurda de comunicação entre as partes. Né? E muitas vezes eu intervenho nesse processo fazendo uma espécie de interpretação, ou melhor, de tradução do que o outro está dizendo. Ah, não, você tá entendendo? Não, mas ele está dizendo isso. Não, mas o outro está dizendo aquilo. Então, o que eu já faço? Não, peraí, deixa eu escutar A, deixa eu escutar B. Ok, escutei A, escutei B. Agora eu tenho informação suficiente para entender o que é que está acontecendo ali e ajustar esse caminho junto com o casal. E a grande maioria das vezes é isso. Eu não me sinto amada, não me sinto amada, não me sinto amada, não me sinto amada, né? E o outro fala, mas eu faço tudo por você, né? Eu pago as contas de casa, eu levo os meninos para a escola, eu faço o almoço, eu arrumo o guarda-roupa, eu faço não sei o quê, eu faço um monte de coisa para você e você ainda acha que eu não amo. Aí o outro fala assim, não, mas eu só queria que você me elogiasse, né? Mas você nunca me elogia, né? Você nunca me dá presente, ou você nunca gasta tempo comigo. Opa! Então, o que a gente tem que entender aí? Primeiro, que é o que a gente sempre fala, existem linguagens diferentes e existem explicações diferentes para o amor. Então, não é porque o amor não chega da maneira como você gostaria que signifique que ele não exista, que o outro não te ame, né? E aí vem essa percepção de Lacan, por exemplo, é você dar o que você não tem. Gente,
é assim, penso eu. A maioria dos relacionamentos hoje, as pessoas entram nele exatamente com esse pensamento aí. Que o outro me dê aquilo que eu, né, não tenho também, que tá faltando em mim. Ei, vem preencher um buraco aqui pra mim. Ei, vem resolver um problema aqui pra mim. Vem me dar uma solução aqui pros meus traumas, por favor. E aí a pessoa chega, né, muitas vezes eu falo assim, ó, sabe, armada na relação. Por quê? Porque ela tá esperando que aconteça mais do mesmo. E se ela entrar na relação assim, é exatamente o que vai acontecer. Mais do mesmo. Por quê? Né? Por que a coisa tende a se repetir? Porque a gente vivencia aquilo que tá aqui, ó. Aquilo que tá aqui, ó. Né? Daquilo que eu tenho como programação, daquilo que eu tenho como visão de relacionamento. Ou pior, né? E por que pior? Porque muitas vezes a visão que eu tenho de relacionamento não é uma boa visão, ok? Vamos dizer que eu sempre atraio relacionamentos ruins para minha vida. E aí eu vou fazer assim também, ruins. Porque tem um porquê dessas atrações ruins se repetirem tantas vezes, né? Porque eu costumo dizer que tudo é aula, né? E quando a gente não vence a aula, quando a gente não passa por aquela matéria, a gente vai ter que repetir a aula. Muda de professor, muda de escola, muda de coleguinha, mas a aula se repete, né? E aí, trazendo para essa percepção, se o amor que existe em mim, né, é um amor, por exemplo, ferido, né? Se eu olho, por exemplo, se eu cresci num ambiente, né, de violência doméstica, por exemplo, e cresci, tô dando um exemplo aqui, suposições, tá? Metáforas aqui. Digamos que eu cresci num ambiente onde eu via o meu pai agredir a minha mãe. Se eu cresci num ambiente assim, muito provavelmente, em algum momento, se esse pai e essa mãe ficarem bem, estiverem juntos, estiverem de mão dadas, ou estiverem se beijando, se tratando bem, eu vou fazer uma associação aí e entender que, ainda que as pessoas não estejam o tempo todo se amando, se beijando, se elas agridem uma às outras, isso é também um tipo de amor. Então eu posso ir para a vida achando que ser agredida, que verbalmente ou fisicamente, né, seja uma forma de ser amada. E aí, né, papai e mamãe estão lá na história deles, vivendo a história deles, e eu vou pra vida achando que isso é normal. Muito tendenciosamente, eu vou acabar atraindo pra mim relacionamentos onde eu vou viver a mesma coisa. Uma reprodução, uma cópia daquele relacionamento que havia dentro da minha casa, né? Como eu também posso fazer o oposto contrário. Posso dizer o seguinte, opa, eu não acho, né, que relacionamentos agressivos, onde essas coisas aconteçam, sejam um relacionamento bacana. Eu não quero isso para minha vida. E aí, quando eu tenho clareza disso, eu vou para a vida também buscando, muitas vezes, não viver isso, né? Mas, na grande maioria das vezes, as pessoas fogem, né? Fogem literalmente, né? De dentro de casa, de cidade, de país, e vão viver em outro lugar achando que vão viver uma história completamente diferente e elas acabam repetindo a história que elas viviam dentro de casa. Por quê? Porque existe uma programação mental, existe uma programação comportamental, que é o que a gente pode chamar de metáfora, de paradigma, de explicação de vida, enfim, de modelo mental. E é esse modelo mental que vai regir as nossas escolhas, né? Então, assim, enquanto não muda esse modelo mental, enquanto não muda esse paradigma, essa percepção, você vai para a vida acabando buscando, né, exatamente aquele padrão que lhe foi ensinado, que, né, é comportamental. Deixa eu ler aqui antes que... E aí comentem aí, o que vocês acham disso que eu falei. A Jona falou, não é isso. A frase é, a pessoa dar o que não teve. Proteger porque não se sente protegida. Ao contrário, ela dá o que não tem, enfim. Beijos, amiga, tô indo, depois eu ver o restante da live. Beleza, obrigada. A Débora, outro dia uma pessoa me falou que estava bem, 4 meses sem se relacionar com ninguém, estava se protegendo. Olha aí, tá vendo?
Então quer dizer que o não se relacionar é uma proteção, né? E aí o que que acontece? Essa proteção, ela precisa acontecer porque qual é o medo? Qual é a explicação, né? Qual é a origem dessa escolha? Qual é a origem desse comportamento, né? Porque o que que acontece? Relacionamentos, eles não são, né? Você não se relaciona com alguém para ser infeliz, né? Mas também você não se relaciona com alguém para ser feliz. E tá aí, eu acredito um grande paradigma, né? Porque as pessoas entram nas relações esperando que o outro as faça feliz. E isso não é uma verdade, né? O outro não tem a obrigação, a obrigatoriedade de te fazer feliz, né? O outro tá ali para muitas vezes te ajudar a você se tornar, eu sempre falo isso, se tornar a sua melhor versão. E aí, nesse processo de se tornar a sua melhor versão, pode ser que haja um desacordo, desavenças, ajustes, encaixes a serem feitos. Só que as pessoas hoje em dia, elas estão muito superficiais. E se eu estiver falando alguma bobagem, me corrijam aqui. Me falem aí a percepção de vocês. Mas hoje é mais ou menos o seguinte: ah, não, conheci fulano, conheci ciclano, a gente iniciou o nosso relacionamento aqui, mas sabe o que que é? Não tô muito afim de aprofundar isso, não. Eu acho que não, né? Melhor não levar isso muito pra frente. Oi, Fê, oi, Cida. Boa noite, todo mundo bela, todas sejam bem-vindas. E aí, nessa história de relacionamentos superficiais, vamos parar para pensar um pouquinho por que esses relacionamentos estão tão superficiais? Por que a gente não vê hoje pessoas há 20, 30, 40 anos juntas, como acontecia, né, lá na época dos nossos avós ou até dos nossos pais? Muito dessa superficialidade nas relações tá relacionado com a nossa percepção, como eu acabei de falar, a nossa percepção de vida, o nosso conceito de vida. E aí a gente entra nas relações, muitas vezes, vamos supor, vou também dar uma outra metáfora aqui. Vamos imaginar aqui uma mulher super, né, descolada, pra frente, que trabalha, que quer conquistar as coisas dela, e ela tá se relacionando com um cara. E caramba, pronto, olha aí. Vai ser uma metáfora, mas baseada em fatos reais, né? Que era muito similar a uma história de um amigo meu, né? E isso há alguns anos atrás. E eu lembro da gente conversar e ele falar assim pra mim: Regina, pra ela nada nunca tá bom, né? Ela nunca tá satisfeita. Ela sempre quer mais, aí tá fazendo curso, não sei o quê, mas ela já é concursada, ela já passou não sei em quantos concursos, ela trabalha não sei aonde, ela ganha XY. Pra mim tá ótimo. Olha a fala dele. Pra mim tá ótimo. E ele também era concursado, então ele pensava o seguinte: não, já tenho o meu, já tenho o dela, junto o nosso tá bom, não precisa de mais nada não. E ela, na cabeça dela, era assim: não, vamos correr atrás, vamos fazer mais, e vamos conquistar mais coisas, e vamos viajar, e vamos mudar de país, e vamos não sei o quê. Opa, né? E aí, uma vez eu sentei com ele conversando, eu falei: olha, deixa eu te falar, não tem como duas pessoas que divergem, né, tão completamente dos seus propósitos, né, dos seus conceitos de vida, andarem juntas. Vai servir por um momento, vai servir por um período de tempo, né? Vai servir enquanto existe a química, enquanto existe ali, né? E aí a gente tá aqui entre adultos, então a gente pode falar, vai existir enquanto o sexo é bacana, enquanto existe uma troca interessante, enquanto existe algumas conexões que fazem sentido, mas os dois indo para caminhos completamente diferentes, com pensamentos completamente diferentes, uma hora vai divergir. As pessoas hoje também, elas não têm mais a paciência, talvez seria esse o termo, né? Oi, Rafa, oi, Cíntia, Moisés, Pri, sejam todos bem-vindos. Fabiana, seja bem-vinda. E aí, o que eu vejo muito hoje é essa impaciência de se plantar para colher, né? Como assim, Rê? Poxa, se o meu paradigma, se a minha visão de vida, se o meu conceito de vida é muito distinto do meu parceiro, né? Se eu tenho um posicionamento de vida que é muito diferente do dele, mas em todas as outras coisas a gente converge,
né? Vamos dizer assim, poxa, o sexo é bom, a forma, né, o trabalho financeiro, o lugar onde a gente mora, as famílias se dão bem, tipo assim, tudo, eu tô agoniada com o cabelo aqui, tudo é maravilhoso, tudo é bacana e tal, mas ele tá com uma visão de vida, eu tô com outra, ok? Tá, será que a gente consegue ajustar isso? Será que a gente consegue convergir isso e seguir juntos? Ou a gente já desiste logo? Não, vamos desistir, não, porque você quer uma coisa, eu quero outra. Então, hoje em dia, não tem essa coisa de plantar junto, de conquistar junto, de pensar junto, não, é tipo, não estamos no mesmo prumo, não estamos pensando igual, então tchau, cada um segue seu rumo. E se assim continuar sendo, gente, infelizmente a gente vai viver aí pelos próximos, e aí por que eu falo infelizmente? Vocês vão entender. A gente vai viver aí pelos próximos anos, muitos e muitos processos de divórcio, né? Onde as pessoas casam, divorciam, divorciam. Ah, Regina, isso é ruim? Não, né? E aí eu nem posso falar isso porque iria contra, por exemplo, a minha própria história de vida. Eu sou divorciada, né? Eu fui casada aí entre namoro, casamento, separo e volta, foram 14 anos da minha vida, né? E aí como é que eu olho para isso, né? A maturidade que eu tinha, a percepção que eu tinha de vida me deu o relacionamento que eu tinha. Mas hoje eu penso completamente diferente, totalmente distinto da forma como era alguns anos atrás. Então, muito provavelmente hoje, né, se eu escolher entrar numa relação, vai ser de uma forma muito mais madura. E mais do que isso, muito provavelmente, no momento em que isso for escolhido, vai ter que ser com alguém tão maduro quanto, que pense muito similar, muito parecido. Porque se isso não acontecer, realmente, o que vai acontecer? A gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Ah, Rê, mas e aí? Vale a pena avaliar todo o restante, né? E se preocupar com, de repente, mudar, em ajustar algumas coisas, encaixar algumas coisas? Quando você tá no início de um relacionamento, você tem mais facilidade para fazer essas escolhas, né? Quando você já está dentro de um relacionamento, acaba que você realmente vai ter que se colocar numa postura, numa posição aí, oi, Rendes, boa noite, né, de ajuste, né, vai haver um peso maior para quem já está numa relação. Só antes de subir aqui, que a Débora falou, Rafinha Bastos alega que o casamento dele acabou porque a ex-esposa está sempre feliz em evolução. Putz, Débora, é isso. Você entendeu onde eu queria chegar e o que eu queria falar. Existe, como eu posso dizer? Existe um movimento, as pessoas, elas estão em movimento o tempo todo. Então, muito provavelmente, quando você atrai alguém para a tua vida, significa que você e essa outra pessoa estão mais ou menos nesse mesmo movimento, ok? Aí, vamos lá, a relação começa a acontecer no mesmo movimento, aqui. Só que aí, uma das pessoas continua em movimento, a outra parou, ok? A outra tá parada, a outra continua em movimento, a outra continua em movimento, a outra continua em movimento. E aí? Como é que essa relação vai pra frente? Como é que isso vai acontecer? Se um tá indo e o outro tá ficando. Ah, não, mas eu tenho que ir lá atrás e puxar ele, né? Eu tenho que ir lá atrás e arrastar ele junto comigo. Será? Né? Então, assim, é realmente difícil para algumas pessoas que não conseguem se colocar em movimento, conviverem ou viverem com pessoas que estão o tempo todo acontecendo, o tempo todo mudando, o tempo todo, né? Sabe por que que as relações não existem numa proporção mais firme, né, e duradoura? Porque as pessoas não conseguem ter o mesmo momento, né, o mesmo encontro, o mesmo caminhar juntos, crescer juntos, pensar juntos, fazer juntos. E aí, quando eu falei que infelizmente a gente vai viver aí, se as pessoas não conseguirem entender isso, a gente tem a tendência a viver aí pelos próximos anos, né, só relacionamentos fracassados, aí outro relacionamento fracassado. Por quê? Porque não existe o gastar tempo, né? Para crescer juntos, para entender, para conversar. Gente, as pessoas não conversam.
não existe clareza, muitas vezes não existe uma comunicação efetiva nas relações. Às vezes, é isso que eu falei para vocês, eu fico ali no meio, intermediando, traduzindo o que está sendo falado. Por quê? Porque inicialmente as pessoas se conectam por outros motivos, né? As pessoas não se conectam por um propósito de vida, elas olham e falam, eu acho que você tem o mesmo propósito que eu, vamos ficar junto? Né? Quando que isso acontece, gente? Isso só acontece quando você já conhece a outra pessoa. Se você não conhece a outra pessoa, muito dificilmente você vai olhar para ela de cara e entender qual é o propósito de vida dela. Você vai se atrair por ela por outros motivos. Você vai se atrair porque você gostou da beleza um do outro. Você vai se atrair porque houve uma atração sexual. Você vai se atrair porque você achou o outro inteligente, bonito. Enfim, vão ser vários pensamentos iniciais, motivos iniciais para você se conectar ao outro, que não é a essência de vida e propósito do outro, né? Oi, Will, seja bem-vindo. Pois é, falei que eu tava sumida com live, mas eu não consigo ficar longe daqui, né? Então eu vou, não se preocupa não, que eu vou fazer uma agenda certinha para estar sempre aqui com vocês, porque eu também acabo acumulando um monte de coisa e eu quero compartilhar. Então por isso que hoje eu resolvi fazer essa live surpresa mesmo. E aí, voltando nessa pegada do momento, né, ainda em cima da fala lá do Rafinha Bastos, se as pessoas não estão nesse mesmo momento, uma hora elas vão se separar. E realmente, você vai falar que é absurdo. O cara falou que se separou porque a mulher dele é feliz e tá crescendo, e tá produzindo, e tá acontecendo, ele não deu conta de acompanhar. Então, volto a repetir, muitas vezes no início da relação, as pessoas se aproximam por motivos que não são os seus propósitos de vida. As pessoas se atraem, né, como eu falei, visualmente, né, por uma questão intelectual, por uma questão de beleza, por uma questão sexual, e aí ferrou. Depois que tudo isso já está estabelecido, aí é que você vai olhar para as outras coisas. Mas a gente pensa diferente. Ela quer morar no Canadá e eu acho que morar em Brasília tá bom demais. Ela quer estudar e constituir carreira numa outra coisa e largar o funcionarismo público, e eu acho que ser funcionário público tá tudo certo. Eu acho que é isso. Não, a gente tem, né, já tivemos um filho no meio desse caminho aqui, e agora como é que vai ser com esse filho? E aí, aquilo que deveria ter sido visto inicialmente, né, que seria o ideal, teria que ter sido visto inicialmente, essa questão da posição e do momento do estar andando junto, que não foi visto, não foi avaliado, nesse momento vai ser. E aí a pessoa, ao invés de falar, caramba, estamos juntos, já temos um filho e tal, não sei o que lá, vamos ver o que a gente consegue ajustar aqui, seguir junto, as pessoas falam, não, minha relação tá fria, minha relação tá morna, o outro é muito difícil, né, complicado demais, e tchau, vamos embora. Aí, mais um divórcio, né, e outro divórcio. E vão existir N divórcios enquanto as pessoas não se dispuserem a equilibrar esse momento, né, essa posição e esse momento, né? O Moisés disse aqui, tem que ter reciprocidade e ter foco e conhecer bem uma pessoa, a aparência é só um detalhe. Perfeito, Moisés, é um detalhe, mas que quando você não conhece a pessoa, no primeiro momento pode ser uma das coisas que te chame a atenção, que te faça, por exemplo, querer conhecer a pessoa, né? Então, quando é que a gente desenvolve, né? Quando é que a gente desenvolve uma relação estabilizada, vamos dizer assim, né? E olha o termo que eu tô utilizando. Quando é que a gente consegue... Meu cabelo tá ótimo, né, gente? Não deixa aqui eu falar. Quando é que a gente estabelece uma relação de ganho-ganho, de tamo junto, vamos, né, crescer juntos, vamos aprender ou cooperar uns com o outro? Tem que ter tempo, gente. Tem que gastar tempo. Às vezes tem casamentos de 10, 15, 20, 30 anos que as pessoas ainda não conseguiram
encontrar esse momento, não conseguiram encontrar essa posição ainda. Elas estão vivendo, arrastando as relações por N motivos, né? Pelos conceitos que elas têm sobre amor, por algum tipo de ganho, porque geralmente ninguém fica num lugar onde não ganha nada, né? Tem que ser algo tem que estar sendo alimentado ali. E aí eu não estou entrando aqui nem na questão do que faz uma pessoa estar numa relação ou não, né? Porque o título dessa live é Quem Inventou o Amor? Então a ideia de se olhar aqui era entender que, né, os nossos conceitos de amor, o amor que veio pra gente foi inventado por nós, né? Por nós mesmos, os responsáveis pelo conceito desse amor somos nós mesmos. E da onde a gente trouxe esse conceito de amor? E o que a gente está esperando do outro, né? Porque hoje o que eu mais vejo como terapeuta são pessoas querendo que pessoas resolvam as suas lacunas, pessoas que se casam para que os outros resolvam os seus problemas, pessoas que se casam para ser felizes, né? Esperando que o outro faça isso por ela. Dificilmente chega alguém para mim que diz assim: nossa, eu sou super inteira ou super inteiro, tô assim me conhecendo, eu olho para mim, me preocupo com o autoconhecimento, me preocupo em me tornar uma pessoa melhor para o meu esposo ou para minha esposa e agora eu tô aqui, por exemplo, para aprender ainda mais porque eu quero ir para o próximo nível. Acontece? Acontece, já tive caso de atender gente assim, de dizer, poxa, a gente tá querendo ir pro próximo nível, e aí, como é que faz? Ah, mas tá difícil, a gente precisa de ajuda. Ok, né? Mas são raras as exceções, são raras, né? A grande maioria já chega naquele processo do tipo, putz, a gente tá se separando e sei lá, aqui é a nossa última tentativa, é a nossa última possibilidade, né? E aí a Débora tá falando aqui, tem que se permitir conhecer para selecionar. Tem gente que tem medo de parecer exigente. Bacana, amiga, bacana essa fala. E olha só que interessante, você me trouxe uma outra percepção que eu sempre falo. Oi, Pereira, o que eu falei aí? Que foi alguma virada de chave? Me conta aí. Eu sempre falo o seguinte, vocês já viram que as pessoas elas não namoram mais? É normal hoje em dia se falar assim, ah, é meu namorado, né? Ah, que é a mistura do namorado com o marido, né? Tem uns meses já também, conversando com alguém, uma pessoa me falou assim, cara, eu tô conhecendo uma menina, tô saindo, tô me relacionando e tal, mas a mulher já quer morar na minha casa, né? E quer estar aqui o tempo todo, quer estar aqui todos os dias e eu não quero casar, eu quero namorar. Né? E eu falei, gente, isso é tão sério. As pessoas não namoram, né? E o que é o se permitir conhecer, né, Débora? O se permitir conhecer é namorar, né? A gente pode namorar, né? O namorar é justamente tipo, deixa eu conhecer o seu propósito de vida, deixa eu conhecer como que você pensa, deixa eu conhecer, né, o que você quer, como é que você anda, qual é a sua velocidade de vida, de posição, onde é que você tá na sua posição, qual é o seu momento, para onde que você quer ir? Será que eu consigo pegar na tua mão e ir junto? Será que a gente consegue, né, construir essas questões juntos? E aí eu vou voltar, né, no ponto que eu queria falar. Por que eu falo que, infelizmente, se a gente não entender isso, as pessoas não entenderem isso, a gente vai continuar de divórcio em divórcio? Porque, gente, é uma obrigação, tá? Entre aspas aqui, é uma obrigação nossa vivermos relacionamentos inteiros e transbordantes. Porque quando a gente vive, né, se nós todos que estamos aqui nessa live hoje vivêssemos relacionamentos transbordantes, a gente vai disponibilizar isso para o todo, para o universo, para as pessoas, né? Esses relacionamentos incríveis vão estar aí disponíveis para que outras pessoas também vivam relacionamentos incríveis. Então não é só sobre a gente. Ah, Rê, mas eu conheço poucas pessoas que têm relacionamentos incríveis, que são felizes, e eu acho que a grande maioria é propaganda de margarina. Ok. Porém, se você conhece alguém que é feliz, que é bacana, que você acha que é um casal incrível, você modela esse casal? Você olha para esse casal e tem ele como referência? Ou você, né, é aquela pessoa que olha daquela criticadazinha assim, deve ter alguma coisa de errado aí. Só pode.
né? Porque ninguém pode ser feliz. Eu, por exemplo, tenho um casal, eu cito vários casais aqui para vocês que eu sigo, que eu acompanho, que eu tenho como modelo de relacionamento, né? Que eu acho, assim, que eu acho um casal incrível. Casais incríveis, né? Mas um deles é o Wendel Carvalho e a Karina. Vocês devem conhecer, se não conhecerem, já tô, né, dando a dica aí, né? Um casal que, quando se conheceram, né, tinham a sua posição, os seus momentos muito parecidos, né? E os dois vêm crescendo juntos, alavancando juntos, né? Não só emocionalmente, profissionalmente, né, fisicamente, eles andam muito, é muito engraçado, porque você olha e você fala, caramba, tipo, um é a versão masculina ou a versão feminina do outro, assim, como eles são parecidos, né, e falam a mesma língua, falam o mesmo dialeto, né? Tudo bem que o Wendel entrega conteúdo para burro aí sobre relacionamento, então é um cara que com certeza foi atrás de entender isso, estudar isso, olhar para dentro dele, né? Autoconhecimento. Mas é um casal que eu acho incrível, né? Assim como existem vários outros, né? Tem outros casais que eu sigo também, que eu acho, por exemplo, o Kaique, Kaique não, Ai, fugiu o primeiro nome dele. Mas o dono da Chili Beans, Caíto, né? Caíto. Ele e a Denise. Gente, que casal delícia também. Você vê que eles têm as divergências deles, que eles têm... Mas eles fazem, por exemplo, um tete-a-tete, assim, de perguntas. Eles têm um bate-bola que eles fazem junto. E, assim, é muito bacana porque você vê que são pessoas que têm a mesma posição e o mesmo momento. Eles crescem juntos, eles aprendem juntos, eles deram as mãos, mas os propósitos são os mesmos, eles estão indo para o mesmo lugar, para o mesmo caminho. Então, isso torna a relação uma relação transbordante. Isso torna a relação uma relação inteira que transborda e que, inclusive, impacta a vida de outras pessoas. Por que hoje, se você senta... Sério, hoje, se você sentar na praça do shopping para comer alguma coisa e tiver alguém sentado do seu lado e a pessoa estiver sozinha, puxar um papo, alguma coisa, daqui a pouco, fatidicamente, essa pessoa vai estar se queixando da vida, vai estar reclamando de relacionamento, ou se você perguntar que você é casado, vai falar, não, casado, Deus me livre. Não, pra quê? A maioria das pessoas está feridas, né? As pessoas estão feridas em relação a relacionamentos, porque modelar quem? Quem é o exemplo de relacionamentos? Oi, Fly, seja bem-vindo. Irene, seja bem-vinda. Aí, ó, a Irene conhece o casal, ama também, ó. Deixa eu ler aqui para não me perder o que vocês falaram. A Pereira falou, depois de 15 anos casada, descobri que a separação foi a melhor maneira de continuar casada. Continuamos juntos e nos encontramos somente fim de semana. Cara, arrepiei. Credo. Olha só, olha que interessante a sua fala, né? E como a sua fala cabe perfeitamente no que eu tô dizendo. 15 anos de casado. 15 anos de casado, vocês ainda não estavam na mesma posição e no mesmo momento, né? E isso provavelmente trazia para vocês aí várias questões a serem tratadas, né? Enfim, emocionalmente, imagino eu aqui. N situações. E aí vocês escolheram se separar. Mas hoje, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão namorando. Vocês estão namorando, vocês estão se conhecendo. Claro que vocês já conhecem muita coisa um do outro. Mas é aquela história, e aí? Será que a gente consegue, né, como namorados, em algum momento ajustar o nosso caminho? Será que como namorados, em algum momento a gente consegue entender essa posição e esse momento um do outro e crescer juntos? Né? E eu espero que sim. Eu sou aquela pessoa extremamente otimista, que torço por relacionamentos, que acho que, né, como eu falei, é uma obrigação nossa, né, viver relacionamentos inteiros e transbordantes para que isso esteja disponível aí no inconsciente coletivo, para que outras pessoas também possam viver, né? Então, eu acho isso assim sensacional.
E aí a Débora falou, acho uma delícia modelar casais extraordinários. Lucas Naves e Valéria Luton também são um casal incrível. Olha que legal. Não, Débora, ele foi aniversário da Valéria, né? Na verdade vai ser aniversário da Valéria dia 22 agora, parece. E aí eles comemoraram ontem o aniversário dela. Eles fizeram uma noite do pijama em casa, junto com outros amigos, outros casais, né? Chamaram DJ e tal. Gente, você olhava pra cara deles, via duas crianças morrendo de se divertir ali. E a Valéria falou, né? Ah, deixa vir a sua criança, deixa extravasar, é importante a gente também viver isso. Mas você via que os dois estavam se jogaram naquilo ali. Cara, se jogaram, fizeram comida, né, botaram um DJ com as músicas dos anos 90 lá pra eles dançarem e tal. Tinha um cara também fazendo um stand-up comedy ali e tal, e você precisava ver a cara de... Eu não sei se você viu, talvez ainda esteja lá nos stories do Lucas, dá pra ver. Mas olha aí, outro casal incrível também, mas o quê? Que falam a mesma língua, que andam no mesmo tempo, que estão na mesma posição, no mesmo momento, né? Então, a gente tem uma ideia muito romantizada de amor, né? Tipo, ai, e aí ele vai me salvar da torre mais alta, né? E com um cavalo branco, e vai resolver todos os problemas da minha vida, e a gente vai ser felizes para sempre. Ai, eu tenho até um pouco de canseira disso, né? Porque eu penso assim, gente, isso é só uma metáfora, uma história. Pode acontecer? Pode acontecer, já aconteceu com algumas pessoas. Mas será que isso é a realidade da maioria, né? Ou melhor, será que a maioria das pessoas estão vivendo, né, os melhores relacionamentos ou os relacionamentos mais incríveis que elas podiam viver na vida? Ou essas programações iniciais, esses paradigmas, esses conceitos iniciais, né, sobre amor e sobre relacionamento impedem que elas acessem o melhor dessas relações, né? Ou, como a Débora até contou, uma amiga que disse que tá muito bem porque ela tá há 4 meses se protegendo, ela não tá se relacionando com ninguém, é uma proteção, né? Será que tá se protegendo mesmo? É uma proteção? E aí, ó, a Débora tá falando, tem que ter coragem para abrir mão de uma pessoa legal, mas que não tem o mesmo propósito de vida que você. É verdade, né? E não é porque uma pessoa não tem a mesma posição, o mesmo momento que você, que ela não vai ter com outra pessoa. Ela pode encontrar outra pessoa e ser feliz com essa outra pessoa e conseguir se encontrar com essa outra pessoa, e aí eles vão viver o que eles derem conta, né, dentro da velocidade da percepção deles. Mas não adianta você entrar numa relação querendo salvar os outros. É isso que eu falo, a síndrome da salvadora, sabe? A mulher que entra na relação... Tá parecendo que não tá nítido aqui a imagem. A mulher que entra na relação querendo salvar o cara. Oi, Sidney! Que delícia, amigo, você aqui. O que é canseira, Cíntia? Me conta aí. Né? Olha que legal a Estael falando. Eu acreditava em príncipe encantado. Estael, ok, tudo bem. A gente cresceu ouvindo essas metáforas, a gente cresceu ouvindo essas histórias, a gente cresceu ouvindo que isso, né, é verdade, era verdade. E tudo bem, ok, hoje você tem esse entendimento, tem a clareza que não é por aí, o que é que você pode fazer de diferente, né? E aí o Sidney falou, escolher alguém por seus valores... Escolher seus valores que você... eu acho que os mesmos valores que você é fortalecer o amor próprio. Arrasou, amigo, arrasou. Porque quando eu encontro realmente alguém que pensa como eu, alguém que tem os mesmos princípios, os mesmos valores, eu não vou querer mudar o outro. Porque, gente, a pior coisa que existe no mundo é você estar numa relação querendo mudar o outro. E eu vejo isso também todos os dias. Todos os dias. E o quanto eu acho isso... né, desgastante mesmo, deve ser muito ruim
viver, né, uma relação assim. Deve não, eu posso falar, eu vivi uma relação dessa, né? Eu fui casada e eu queria mudar o meu ex-marido o tempo todo, todo dia, porque o nosso momento, a nossa posição era muito diferente. Eu tava lá na frente, vup, eu queria e eu fazia, não sei o quê, e ele aqui. E aí eu queria voltar aqui atrás para levar ele junto comigo. E aí quantas vezes eu me paralisei na minha posição por querer fazer esse movimento, por querer obrigar o outro a entrar num movimento, numa frequência, numa vibração que não é a dele, né? E aí, por que que hoje as pessoas estão infelizes? Porque é isso que eu falei, porque elas se conectam por outros zilhões de motivos iniciais, elas não namoram, elas não se conhecem, as pessoas se conectam porque se acham bonitas, se acham inteligentes, o sexo é do caramba, e aí elas entram na relação. E aí, ao invés de namorar, elas já se casam, ou viram o namorado, como eu falei. Nisso é que elas vão perceber que elas não têm a mesma velocidade, a mesma frequência, a mesma percepção, o mesmo propósito, e aí o trem já tá pipocado, né? Já tá lá. E aí, deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Peraí, que eu gosto, que eu não gosto de ficar aqui falando sozinha, não. A Priscila falando, esse abrir mão é que é amor de verdade. Perfeito, Pri. Né? E aí, mais cedo a gente entrou aqui com o comentário da Joana falando sobre a percepção de Lacan, né, em relação ao amor, onde ele diz que amor é a gente fazer pelo outro, né, aquilo que a gente não faz pela gente. Bom, foi o que eu falei, a minha percepção é um pouco diferente, porque a gente só dá conta de dar para os outros aquilo que a gente tem, né? E a gente entender e respeitar que olha que forte isso, a gente respeitar quem é o outro, a gente respeitar a velocidade do outro, o entendimento do outro, o momento do outro, e dizer, caramba, você é um cara incrível, você é uma mulher maravilhosa, fantástica, mas a gente tem vibrações diferentes, percepções diferentes, então olha só, vamos terminar esse namoro e a gente segue amigo ou segue, né, parceiros de vida aí em outras circunstâncias e outras situações, mas enquanto homem e mulher, né, ou enquanto casal juntos aqui, a gente não vai dar conta de ir junto, porque a gente vai ficar se machucando, a gente vai, né, fazer um outro sofrer, e isso é muita maturidade, e é por isso que eu sempre falo, relacionamentos amorosos foram feitos para adultos, e adultos maduros. Adultos maduros vão ter relações transbordantes. Adultos com suas crianças feridas, fatidicamente vão ter relações aí não transbordantes. E aí a Cíntia falou, as pessoas que romantizam a relação com o príncipe encantado ou princesas. Pois é, mas isso acontece porque a gente veio desse padrão. Eram essas historinhas que eram contadas pra gente. Mas a gente precisa entender que isso eram só metáforas. Era só historinhas, né? Não necessariamente eram realidades, mas eram hipóteses, situações das quais poderiam acontecer. Acontece? Acontece. Mas é o que mais acontece? É um padrão? Não, não é. Então, né, vale a pena a gente olhar aí, perceber ou se colocar num movimento aí de realidade, de olhar a realidade, né? E aí a Priscila falou, ainda acredito em príncipe encantado. Peraí, deixa eu voltar aqui. Cadê? Peraí. Ainda acredito em príncipe encantado, mas ele tem tantas formas diferentes do que me ensinaram, né? É uma metáfora também. É uma história, foi algo que te foi contado, né? Então, se você acredita nisso, né? Ou por mais que você observe, na verdade não importa a maneira como você observa, porque se essa é a sua crença, a maneira que você vai olhar é a maneira que muito provavelmente você vai viver. Porque tudo muda e tudo é a partir do observador. Se você observa assim, é assim que você vai viver. Essa é a verdade, né? E aí o Sidney falando aqui, Príncipe Encantado é uma ideia da Disney que moldou a infância dos anos 80 em diante, frustrando os casamentos posteriores.
faz muito sentido, né? Muita gente, né, acreditava que ia viver aí algo semelhante às suas princesas escolhidas ali. Mas a gente precisa entender que isso era justamente algo que era contado para as crianças, né? Então não precisa ser algo que continua sendo contado para os adultos, né? E como eu acabei de falar, o que vai importar no final das contas é entender que a vida acontece para você a partir da sua observação. A partir da maneira, o que eu quis, né, trazer com o título dessa live, quem inventou o amor, é que o amor, ele é inventado por cada um de nós. O amor, ele é original ou originado dentro de cada um de nós. Não, e pode ser que nesse caminho a gente encontre pessoas que têm o mesmo conceito de amor, a mesma visão de amor, e se elas se encontrarem no mesmo propósito, na mesma velocidade, no mesmo momento, uou, vai ser incrível, vai ser transbordante. Mas é fácil? É desafiador. É essa a palavra que eu gosto de dizer, é desafiador, porque muitas vezes outras questões internas, emocionais, como a carência, por exemplo, faz você aceitar relações que talvez sejam muito aquém daquilo que você poderia viver, mas você não está disposta a esperar, ou você não está disposta ou disposto a plantar algo para colher, né? Ali, gente, eu tô toda hora apertando minha mão aqui, porque eu tô com frio, e aí se eu colocar a luva eu não consigo mexer aqui no Instagram. Vamos lá, o Sidney falou psicanálise. Sim, amigo, psicanálise. Cíntia, sim, Pri, aprendemos tudo distorcido de relacionamentos. Casal com os mesmos valores e experiências diferentes, pensam diferente e crescem juntos, um aprendendo com o outro. Sim, porém, quando a gente fala de valores e de princípios, né, é uma das coisas que chocam muito. Então, pode acontecer de ajustar valores, de ajustar princípios? Pode, mas geralmente ajustar valor em princípio é uma das coisas mais difíceis, né? E aí eu vou usar o termo difícil mesmo, né? E se respeitar também, entender que o outro tem a te que o que o outro tem a te oferecer não é o... Peraí. E se respeitar também, entender que o que o outro tem a te oferecer não é o suficiente para você. Ok, não é o suficiente para você, ou não é aquilo que você quer, né? Não é por onde você quer ir, não é por onde você quer seguir. E tudo bem, o outro pode viver a vida dele e você a sua, né? Sem obrigar ninguém também, porque sabe o que acontece também, gente? Muitos relacionamentos acabam e as pessoas saem feridas dessas relações, né, magoadas dessas relações, porque elas foram inferiorizadas, porque elas foram maltratadas, porque elas foram distorcidas nas suas identidades e muitas vezes elas acreditam, né, naquilo que foi falado sobre elas. Então, quando a gente tem esse entendimento que conhecer o outro, se relacionar com o outro, não necessariamente vai levar a nossa relação para o resto da vida juntos, a gente entende que a gente não precisa sair machucando todo mundo, né? E também não precisa ficar numa relação onde a gente é machucado, né? E a Cíntia falou, relacionamentos transbordantes precisam de pessoas amadurecidas, sim. Aí o Sidney falou com Débora aqui, reconheceu seu valor e o amor próprio, maravilha. É exatamente isso. E assim, nesse ponto de amor próprio, nesse ponto de falar de auto-amor, eu gosto de trazer a percepção de que quando a gente se conhece, né, fica mais fácil da gente se apresentar para o outro, né? Quando a gente sabe quem a gente fica mais fácil da gente mostrar para o outro quem a gente é também, de ensinar o outro o que nos é bom, né? O que nos agrada, o que não agrada, em todos os sentidos, todos dentro de uma relação, seja juntando as profissões, seja juntando as famílias, seja na cama, seja numa conversa, seja numa questão profissional, né? Quando eu sei quem eu sou, fica mais fácil de eu então contar para o outro um pouco de mim, ou colocar um pouco de mim, né, para fora. Agora, quando eu não sei quem eu sou, eu acabo exigindo que o outro deduza. Gente, isso é outra coisa também que acontece demais da conta. Ah, não, mas ele já me conhece, ou ela já me conhece há tanto tempo. Ele tinha que saber, ele tinha que deduzir. Não tinha que nada, né?
Não tinha que nada. Será que o outro realmente tem essa habilidade ou essa capacidade de olhar e deduzir? Né? E será que isso de fato é papel dele? Deduzir quem é você, ou deduzir o que você quer, deduzir o que você está pensando? Se fosse assim, a gente trabalharia só com telepatia e tava tudo bem. A gente não precisava nem conversar uns com os outros, não precisava, a gente só ia encostar um no outro, né? E olhe lá, nem encostar, porque pode ficar um numa sala, outro no outro, né? E aí tudo ia ser feito telepaticamente. A gente tem que parar com essa ideia, essa é uma ideia infantilizada, né? Que quem deduz o que a gente precisa é pai e mãe, né? Quem tá sempre pronta, né, ali para poder fazer algo pela gente é pai e mãe, né? Então, marido, mulher, eles não têm que deduzir, namorados não têm que deduzir, eles têm que ouvir, né? As pessoas precisam aprender a se comunicar, a conversar, a falar. A maneira como eu me trato também é a maneira como eu ensino os outros a me tratarem. Eu me mostro, a maneira como eu me mostro, a maneira como eu mostro que eu cuido de mim, é a maneira como eu também ensino os outros a cuidarem ou a olharem para mim. Aí o Will falou, tem pessoas que não sabem conviver com quem é amoroso. Passou por tanta turbulência que relacionamento para elas são os conturbados. Sim, Will, que é o que eu falei lá atrás, né? A gente vem com programações, com padrões, né, instalados. Então, se eu sou uma pessoa que já passei por várias relações, ou que eu vi a relação dos meus pais, ou das primeiras autoridades da minha vida ser uma relação ruim, né, uma relação onde eu me sinto em perigo, uma relação conturbada, eu tenho a tendência de ir para a vida acreditando que todas as relações vão ser assim. Então, se alguém é amoroso comigo, opa, aí tem. Tá querendo o quê? Tem golpe, né? Tem alguma coisa, vai me trair, vai mentir pra mim, vai me sacanear, vai me roubar, vai acontecer alguma coisa. Então, a pessoa, ela tá, como eu falei, o tempo todo, né, na defensiva ali. Então, peraí, veio um pouquinho de carinho? Não, tá me fazendo carinho por quê? Né? O que você tá querendo? Veio um pouquinho de atenção? Tá me dando atenção porque você tá fazendo coisa. Né? Porque você deve estar me traindo, você deve estar mentindo, você deve estar saindo com... Então, qual é a minha sugestão? Eu vou deixar uma sugestão aqui de uma percepção que eu achei sensacional, a Pereira falando aqui também, né? Amar é maravilhoso, né? Demais da conta, né? E qual é a minha sugestão? Enamore-se, né? Ou se namore para que você possa namorar os outros, né? Se coloque numa situação de namorar com o outro também, mesmo que você já esteja casado, mesmo que você já esteja numa relação, que já tenha muitos anos dessa relação, mas se em algum momento ainda tem coisas que você acha que poderiam ser ajustadas, se deixe enamorar-se e ser enamorado, né? Para que você possa conhecer o outro, para que você possa se apresentar para o outro também. Enquanto a gente está num processo de defensiva, né, de uma relação, a gente não está entregue, a gente não está solto, é como se você estivesse ainda num jogo, né? E amar não é jogar. Amor não é um jogo, amor é doação, né? Amor é justamente abrir mão das cartas, é ser vulnerável, é se vulnerabilizar, né? E para a gente conseguir se vulnerabilizar numa relação, a gente precisa tratar aí os nossos medos, né? Então, o medo que eu carrego não pode ferir o outro. Não faz sentido, né? O medo que eu carrego, as feridas que eu carrego, não podem ser feridas para ferir o outro, né? Não, se isso sangra em mim, vai ter que sangrar em você também. Se isso dói em mim, vai ter que doer em você também. Será? Né? E hoje o que eu mais vejo é isso, pessoas se ferindo, sendo feridas, né? Porque as pessoas não se olham individualmente, né? Então, se a minha sugestão é que as pessoas namorem, que elas se conheçam, mesmo que elas já estejam casadas, né? Que elas se namorem, né? Enamorar-se e se apaixonem por si mesmas, né? Tenham esse caminho de autoamor. Depois desse caminho de autoamor,
né? Observe se a pessoa que está com você tem os mesmos princípios, os mesmos valores, os mesmos objetivos, né? Se não tiver, dá para sentar e conversar sobre isso? Dá para ajustar algumas coisas? Ah, dá, então tá massa. Então a gente segue junto, né? Ah, a gente pode acelerar, a gente pode melhorar a nossa velocidade aqui? Ah, podemos. Será que vale a pena a gente contratar alguém para nos ajudar a buscar um processo terapêutico, né? Será que vale a pena a gente fazer algo por nós mesmos, corrigir algo individualmente, internamente, para que a gente possa ainda transbordar mais, né? Quais são os casais que eu me inspiro? Quais são as pessoas que eu olho que eu falo, caramba, um dia eu quero ter uma relação, né, como dessas pessoas. E aí quando você fala em modelar, quando a gente fala em modelar alguém, não é ir lá e repetir o que essa pessoa faz e ponto, acabou. Modelagem é muito além disso, né? Modelagem, você modela atos, você modela atitudes, mas você modela também comportamento e percepção emocional, né? Se você não modela o emocional de alguém de sucesso, não adianta nada, porque qualquer outra coisa que você faça pode até estruturar algo, mas não vai estabelecer esse algo. Então, quer modelar alguém, você vai ter que modelar as emoções dessa pessoa também, a gestão emocional que essa pessoa tem, né, o coeficiente emocional dela. E aí a Débora falou aqui, muitas pessoas não sabem expressar o que desejam da relação sem fazer cobrança. Perfeito. E aí é o que eu costumo dizer também, se eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve, né? Então existe, né, como eu posso dizer, uma responsabilidade emocional aí, né, no momento em que eu me coloco numa relação, sabendo que o outro não tem ou não é o que eu gostaria, né, numa relação, mas eu não tô nem aí, né, tipo, sei lá, quero ficar sozinha, não quero ficar sozinha, tô carente ou né, tô querendo alguma coisa, então eu me jogo nessa relação, né, sem me preocupar se tô ferindo ou não tô ferindo. Agora, se do outro lado a pessoa também tá no mesmo pensamento, ok, então tá todo mundo junto, o propósito é o mesmo, né? Faz sentido, gente? Faz sentido para vocês? Acho que já tem 1 hora eu falando aqui. Quero agradecer a presença de todos vocês, se quiserem comentar alguma coisa, falar alguma coisa. Se acham que essa live traz algum tipo de esclarecimento para alguém que vocês gostariam que ouvisse do que foi dito aqui, compartilha ali no aviãozinho, marca a pessoa lá nos comentários, porque essa live vai ficar disponível, né, lá no Instagram e eu vou colocar no YouTube também. E, bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou marcar essa agenda de lives aí para poder, né, não ter essas pausas, mas realmente, aí ó, o Will falando, quando terá a próxima? Will, esse final de semana agora eu vou estar num evento em São Paulo, e então essa semana eu não consigo, provavelmente na outra semana, sim. Ah, peraí, já tem data sim, eu tenho uma live com a Priscila na terça-feira, terça-feira 21 horas. Essa live já tá marcada. E vou ajustando, vou agendando, vou colocar aí, né, para vocês também essas possibilidades. É porque realmente esses últimos meses, de maio para cá, eu não parei, né? E com o evento fora também, então não consegui, né, manter aquela rotina de lives igual tinha. Mas na terça-feira, dia 14, às 21 horas, já tem live com a Pri. E aí eu vou contando para vocês aí no decorrer, tá bom? Emerson, obrigada. Minha amiga Débora, obrigada. Pereira, obrigada. Will, né? Tantas pessoas aqui, Cisney, Priscila, a Joana, todo mundo que estava aqui com a gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Um beijo grande, uma ótima noite. Porque se deixar eu fico aqui 2, 3, 4 horas a gente conversando. Mas a gente marca mais lives. Tchau, tchau.